Melhor que você possa chegar não de carro ou, né, num sistema, mas quando você tem um estádio mais afastado ou quando você tem uma situação onde você identifica que necessariamente as pessoas vão chegar de carro, porque às vezes não justifica você fazer uma linha ou você fazer uma estação nova só para atender um estádio, né? Precisa ver como é que esse estádio vai estar inserido no futuro, né? como que a cidade vai se desenvolver, se tem uma demanda latente. Então, aí nesse caso, talvez seja melhor investir no sistema viário, fornecer as vagas, né, que são solicitadas e assumir que aquele estádio vai ter um acesso via carro. Ok, vou falar com o Caetano aqui, vamos ver como é que está a participação no nosso chat, Caetano. Pois é, tem uma participação aqui sim. Primeiro eu queria dizer que o nosso chat mudou, o pessoal deve ter percebido que ele está, acho que um pouco mais dinâmico e está bem interessante porque você pode ver quem são as pessoas que estão logadas no chat, está bem bacana. E tem um pessoal mandando alguns comentários. Tem uma pergunta que a Laís, de São Paulo, enviou. E antes de fazer a pergunta, ela mandou um comentário do Rodrigo Prada, que inclusive já foi nosso entrevistado. Rodrigo Prada da Mandarim. Da Mandarim, que cuida do portal da Copa 2014. E ela separou aqui um comentário dele, que é o seguinte: esses encontros são de fundamental importância para que os arquitetos colham informações sobre os desafios da preparação da Copa. Ele está falando desse último encontro dos arquitetos na África do Sul. Assim como o Brasil, a África do Sul é um país que enfrenta dificuldades de diversas ordens, mas que com competência e criatividade está conseguindo realizar seus projetos. E aí ela pergunta: a África do Sul pode ser uma referência mais real para o Brasil do impacto da Copa por conta dessa característica de ser um país que enfrenta várias dificuldades, mais do que a Alemanha, por exemplo? O cara está querendo colocar, assim, por exemplo, diferente de uma Alemanha, uma se Inglaterra, a que são países de África pode primeiro ser mundo, uma- a África, por ser um país teoricamente de terceiro mundo, pode ser mais comparável ao Brasil. Pode servir de exemplo o Brasil Exatamente. pela capacidade de... Talvez, em alguns aspectos. Eu acho que a gente evita as comparações porque realmente, independente se é um país de primeiro mundo ou em desenvolvimento, né, africano, sul-americano, as realidades são muito diferentes. É difícil a gente... tem questões da África que a gente não vai provavelmente sofrer como eles estão sofrendo. Mas, nessa visita que a gente fez, a gente ficou bastante surpreso positivamente, né, em todos os aspectos. Acho que os estádios que foram feitos e estão prontos e construídos são muito bons, né. A gente não está falando de projeto, né, porque projeto todo mundo sabe fazer, todo mundo faz ótimos projetos, o Brasil tem excelentes projetos, né. Transformar aquele projeto Numa realidade, né. Então a gente tem a bem oportunidade. sucedida. Exato. O que viraram esses projetos, né, e eles foram concretizados efetivamente. E uma outra questão, além dos estádios, né, é com relação às cidades, infraestrutura, investimento. A gente percebe que os investimentos estão sendo feitos, esses investimentos foram feitos, alguns estão concretizados e outros não. Mas eu particularmente não vejo isso. Quando a gente fala de prazo, vamos lembrar que a Copa é um evento único, temporário, que talvez ela nem se repita, ou sabe-se lá quando vai se repetir na África novamente. Mas um investimento em transporte, ou uma linha de metrô, ou qualquer outra obra de infraestrutura, ela fica para o legado. Então, mesmo que ela não fique pronta para a Copa, o benefício dela para o legado é o mesmo. Porque isso não faz muita diferença. A gente vê algumas obras, por exemplo, de extensão de metrô e trem que estão sendo feitas, é que as pessoas estão na dúvida se elas vão ficar prontas para a Copa. Se ela ficar pronta para a Copa, é ótimo, né? As pessoas vão poder usar isso. Se não ficar, tem que fazer de qualquer maneira, porque a gente precisa, né? Exato. E se ficar Uma ligação, por exemplo, de depois, trem-bala São Paulo-Campinas vai ser útil em qualquer... É o legado, não é tanto o evento. E aquilo vai ficar pronto, porque está finalizando e vai trazer o mesmo benefício do que se elas ficassem prontas uma semana ou antes, né? Então, acho até que essa questão... ninguém precisa, em tese, da Copa para fazer as coisas, né? Eu acho que é um momento propício onde existe uma vontade conjunta de todos em fazer as coisas acontecerem. É uma oportunidade de fazer as Mas coisas São Paulo se acelerarem. não precisa, né? de metrô por causa da Copa, né? Assim como uma cidade, talvez que nem Cuiabá, não precise de metrô por causa da Copa. Porque não citei Cuiabá porque é uma cidade pequena, não estou citando os projetos de Cuiabá ou qualquer outra cidade menor. Porque não justifica você fazer um investimento de massa num transporte público num lugar que não tem demanda por um evento de algumas semanas. Então, é quase que uma desculpa, né? Mas é uma forma que os nossos políticos acabam encontrando de se mobilizar, não só os políticos, mas as entidades privadas, criar um clima favorável para as coisas serem feitas, mas não precisa da Copa.
Legal. Legado e África do Sul vai ser tema do segundo bloco do nosso programa. A gente vai ter aqui a oportunidade, o Daniel vai falar um pouco dessa experiência que ele teve lá visitando. E a gente vai terminar esse primeiro bloco rapidamente com as notícias do nosso quadro Urban News. A primeira notícia que a gente trouxe é que o governo isentará a FIFA de impostos na Copa de 2014. O governo brasileiro isentará a FIFA e seus parceiros de impostos em todos os serviços e produtos relacionados à Copa do Mundo de 2014. A isenção fiscal foi anunciada nesse último dia 15 pelo ministro do Esporte, Orlando Silva. Segundo ele, a isenção valerá de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015 e que essa decisão baseia-se na avaliação de que o Brasil ganhará muito mais com o aquecimento da economia gerado pelo Mundial do Futebol do que com com abrir mão desses impostos. A segunda notícia é que a Câmara Federal convocou a FIFA para explicar a organização da Copa. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal requereu à FIFA esclarecimentos sobre a organização da Copa no Brasil. O Congresso tenta debater os preparativos do Mundial desde 2007 com a Confederação Brasileira de Futebol, mas vem sendo ignorado pela entidade, o que demonstra a falta de respeito pelo Congresso Nacional, segundo o deputado Silvio Torres. Os deputados querem saber, entre outras coisas, se o Brasil está cumprindo o cronograma estabelecido no caderno de encargos da FIFA, se há a possibilidade de redução do número de cidades sede, hoje fixado em 12, e se a FIFA punirá a sede onde sejam comprovadas irregularidades como desvios de recursos ou fraudes em licitações. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Obrigado. Olá, estamos de volta aqui com a segunda etapa do nosso programa Urbanville e eu gostaria de abordar agora outra questão importante, que é o assunto do legado da Copa, e na sequência a gente vai falar da África do Sul. Então eu queria aproveitar uma pergunta aqui que o Caetano me comentou no intervalo do chat, que eu acho que tem a ver com essa questão do legado. Legal. Essa pergunta, Gilberto, vem da Marta. Queria agradecer a participação da Marta. Ela diz o seguinte: a Copa vai realmente mudar o público do futebol no futuro do país? Ainda vai ser um esporte onde temos receio de levar nossa família? A começar pelo acesso na chegada até o final do jogo. Os estádios aqui estão prevendo uso para futuros espetáculos, eventos privados, assim como os grandes estádios pelo mundo afora? Exatamente. E aqui, a gente em edições anteriores do programa Urbanville, a gente inclusive levantou o exemplo do Engenhão no Rio de Janeiro, construído por PAN de 2007, que custou 405 milhões de reais aos cofres públicos, com um orçamento inicial de 60 milhões. O estádio não conseguiu tornar-se rentável, sempre atrair um público pequeno, mesmo em partidas clássicas, e recentemente começou a apresentar, inclusive, problemas na estrutura. Então, legado. Vamos falar um pouquinho de legado. Incluindo entorno, hein? Incluindo entorno. Porque tem o legado dos estádios em si, que é aquela questão que todo mundo num debate chama de... Será que teremos elefantes brancos, né? E depois também, talvez o legado positivo dessa infraestrutura que a gente está comentando aqui de metrô, essa coisa toda. Rapidamente, começando pela colocação da mudança do uso ou da cultura, eu realmente acredito que sim. Né? Eu acredito que a Copa ela vai ser um evento que vamos tirar o público, tirar o brasileiro de uma zona de conforto acostumado a algo muito ruim relacionado ao futebol e ao uso dos estádios. Isso, durante um tempo inicial, eu acho que realmente vai mudar e vai mover as pessoas no sentido contrário, só que isso vai se perder, né, rapidamente se não tiver continuidade com outras ações, né, que dependem muito das federações, dos clubes, etc., e não só do equipamento. Então, eu acredito que a longo prazo, isso é uma coisa que não é da noite para o dia, isso vai acontecer e eu acho que a Copa vai dar uma impulsionada nesse sentido. Mas vai precisar de voltar a estimular o hábito de frequentar essas arenas esportivas, até porque elas vão estar projetadas dentro daquele conceito que você falou do espetáculo. Anos, né? Logo após a Copa, no começo, isso ainda vai estar muito presente. Só precisa tomar cuidado para isso não se perdendo novamente e a gente voltar ao que a gente tinha antes, só que com edificações modernas. Mas eu acredito que sim, espero que sim. E tua visão sobre esse legado, de uma maneira geral, você acha que será positivo? Eu acho que... Bom, eu espero que sim. Né? A questão do legado dos elefantes brancos, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas o Brasil, quando se candidatou à Copa, né, ele assumiu, vamos dizer,
esse custo, né? A gente precisa ter estádios. O Brasil não tem estádios, né? Os estádios do Brasil são todos antigos ou em muitos lugares não tem estádios. Então, precisa se construir os estádios. Os estádios são caros. Eu não diria que são caros, eles custam, né? O valor é o preço alto, que vale, é né? o preço, é o preço que vale.